Ele já foi motivo de guerras, era restrito aos nobres e até chamado de ouro branco. Um alimento que há séculos está presente na culinária mundial e que algumas vezes passa despercebido na nossa alimentação. Estamos falando do açúcar, que além de deixar as receitas gostosas, é muito importante para o nosso organismo. No Eureka de hoje, você vai conhecer os diferentes tipos de açúcar, além de entender os benefícios e malefícios deste alimento. Quimicamente, os açúcares são enquadrados na classe dos carboidratos. A sacarose, uma espécie de disacarídeo, é a forma encontrada em maior proporção no açúcar. Ao ser ingerida, ela é convertida em glicose, mas com composições químicas à parte, esse componente é visto mesmo de outras formas. Qual que é a sua sobremesa preferida? Pudim de leite condensado. Minha sobremesa, sorvete, chocolate. Doce de leite. Chocolate. Brigadeiro. São vários os tipos de açúcar, e para escolher qual o mais indicado, é preciso conhecer cada propriedade. A gente tem vários tipos de açúcar, né? Os mais conhecidos pela população são aqueles derivados da cana-de-açúcar. E esses da cana-de-açúcar, o que vai diferir deles de um para outro e o uso culinário deles vai ser o tipo de refinamento. Então a gente fala que quanto mais um açúcar for escuro, melhor a qualidade nutricional dele. Porque no açúcar a gente tem vários nutrientes, entre eles cálcio e ferro. Então, quando a gente tem um processo de refinamento, onde que são inseridos aditivos químicos, a gente perde esses nutrientes. Então, assim, uma dica em geral para a população é, quanto mais escuro o açúcar, melhor o valor nutricional. Atualmente a gente tem no mercado, né, o açúcar demerara, o açúcar mascavo e o orgânico, que são esses dessa linha mais escura que trazem mais benefícios. O açúcar orgânico é o modo de plantio e de colheita dele, onde que não é inserido nenhum tipo de aditivo químico, né, tanto no plantio quanto depois no processo de refinamento. O açúcar demerara é um açúcar onde que ele vai passar por um processo lento de refinamento. Então é o primeiro açúcar que vai sair ali da cana. Então ele ainda mantém todas as propriedades nutricionais dele. O que a gente mais conhece, que é o açúcar mascavo, né, dentre esses de coloração escura que a gente citou, ele vem ali do melaço da cana, né? Então ele ainda mantém as propriedades, mas ele tem um sabor mais acentuado. Então, para a culinária, às vezes ele pode modificar tanto o sabor quanto a coloração de um prato. A origem deste alimento também pode variar. Embora o Brasil e a Índia respondam juntos por mais da metade da produção da cana-de-açúcar no mundo, nem todo açúcar vem da cana. Por exemplo, a gente tem a calda de agave, que ela é derivada de um cacto, onde que ela vai ter 100% de frutose. Então, para aquelas pessoas que têm, né, intolerância ao consumo de açúcar, né, refinado, açúcar branco, eles podem estar consumindo essa calda de agave, pode ser utilizada em várias preparações, como por exemplo adoçar um suco. A gente tem ultimamente, que é muito conhecido também, o açúcar de coco, que é um açúcar onde o poder nutricional dele também é muito interessante. O mel, né, a gente não pode pensar aí também que por ele ser de fonte mais natural, né, ter frutose nele ali, que a gente pode consumir ele em excesso, porque vai ter calorias também, e o seu excesso no nosso organismo também vai trazer prejuízo. Não é difícil sentir a boca salivar ao se deparar com essas delícias, mas cuidado, o exagero no consumo de doces pode ter efeitos amargos. O açúcar é uma fonte de carboidrato, né? Então, quando a gente ingere esse tipo de carboidrato, é liberado energia para o nosso organismo de maneira rápida, principalmente para os nossos músculos e para o cérebro. A gente fala que nós adaptamos o nosso paladar, nós viciamos o nosso paladar. Pela inserção de alimentos muito industrializados que contêm muito açúcar, a gente acaba perdendo um pouco do paladar ali mesmo, do sabor específico dos alimentos. Então, o açúcar em si, ele traz diversos malefícios para a saúde. Está associado, né, à obesidade, está associado a quadros aí de resistência à insulina, a diabetes, problemas de colesterol, de pressão alta, né? Uma cerca de patologias que podem estar envolvidas também. Então, o interessante é a gente tentar melhorar um pouco, né? Fazer essa reeducação alimentar, dar preferência para aquele açúcar que já estão contidos nas frutas e tentando reduzir ao pouco da alimentação, né? Conhecer o caminho do açúcar no organismo ajuda a entender como algumas doenças podem se desenvolver. Então, vamos lá!
Antes de o açúcar cair na corrente sanguínea, ele passa pelo pâncreas, glândula que secreta insulina para quebrar a glicose e controlar a quantidade que irá chegar à corrente sanguínea. Quando o consumo de açúcar é excessivo, o pâncreas tende a produzir mais insulina para normalizar as taxas, mas depois ele começa a não dar conta de tanta demanda, entrando em falência parcial ou total. E se a insulina não for mais produzida, a glicose vai em excesso para a corrente sanguínea, o que resulta em diabetes. O diabético tipo 1, que normalmente aparece em criança, ele perde essa secreção de insulina. O diabetes tipo 2, ele tem até muita insulina no início do processo. Ele tem muita chave, mas eu tenho que ter um receptor, que seria a fechadura. Se a pessoa ganha gordura, ela entope essa fechadura. Então ele cria uma resistência à ação dessa insulina. Então a glicose continua subindo. Então o tratamento é diferente para cada tipo. Hoje nós temos diabetes do tipo 2 na adolescência, porque os adolescentes estão aumentando o peso, eles estão fazendo menos exercício. Tem medo de ir para a rua, para andar de bicicleta, para jogar bola, então só fica no videogame. Então a gente está aumentando a incidência de diabetes tipo 2, que antigamente era do idoso, nos adolescentes. Então é uma preocupação que a gente tem muito grande. Quem tem uma alta taxa de açúcar no sangue quase sempre recorre ao uso dos adoçantes. Mas não vá achando que todo adoçante é igual, não. Quer ver? A estévia é extraída da planta Stevia rebaldiana. Possui sabor 300 vezes mais doce que o açúcar e pode ser levada ao fogo e ao congelador, mas deixa um sabor amargo residual. A frutose é extraída das frutas maduras, de alguns vegetais e do mel. Pode ser consumida por diabéticos, com orientação médica, mas é desaconselhável para regimes de emagrecimento. A sucralose é feita a partir de açúcar, com gosto de açúcar, mas não é reconhecida pelo organismo como um hidrato de carbono, ou seja, açúcar. Interessante, né? É útil para quem está tentando reduzir a ingestão de calorias, mas possui cloro em sua composição, sendo contraindicada para pessoas que possuem distúrbios na tireoide. O aspartame é um composto de 2 aminoácidos naturalmente encontrados nos alimentos. Adoça 200 vezes mais que o açúcar, mas não suporta altas temperaturas, então não utilize esse tipo para cozinhar. O adoçante, na verdade, é um produto que a gente fala que ele é destinado a um fim específico, ou seja, para aquelas pessoas que têm restrição a consumir o açúcar de mesa, né? O açúcar refinado nosso, da cana. Então, ele foi feito para esse público específico. Então, quem tem diabetes, quem não pode consumir o açúcar, porque alguns tipos de adoçante vão vir ali com valor calórico até mais alto do que o açúcar, outros vão ter adição de sódio, então ele não é para a população ser utilizado assim de forma abundante no dia a dia. É mais para esse público que não pode consumir os outros tipos de açúcar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que 5% das calorias diárias venham do açúcar. Porém, segundo o IBGE, 14% da alimentação brasileira é proveniente dele. Parte esmagadora deste açúcar está escondido na fórmula dos produtos industrializados. Na forma de biscoitos recheados, iogurtes e tantas outras guloseimas, ele está mais presente do que nunca na dieta da população. Uma barrinha de cereal, por exemplo, contém 14 gramas de açúcar. Cada biscoito recheado também. Um copo de suco de caixinha possui 1,5 colheres da substância e uma lata de refrigerante equivale a 3 colheres de sopa de açúcar. A dica é sempre ler o rótulo dos alimentos. Então, assim, a gente lê tanto se está escrito, né, na informação nutricional açúcar ou na lista de ingredientes. E se esse ingrediente, né, o açúcar, aparecer como o primeiro ingrediente desse produto, é um produto ali que para a gente consumir diariamente ele vai trazer riscos para a nossa saúde. Exagerar no consumo de qualquer um desses alimentos pode ter como consequência o sobrepeso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 54% dos brasileiros estão nessa condição. Hoje em dia a gente tem números alarmantes da obesidade, principalmente no nosso país. 30% das crianças, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, estão com sobrepeso ou estão acima do peso. Na população adulta, esse número cresce mais ainda. Nós já temos dados estatísticos que se assemelham aos dados americanos e que nos preocupa bastante. Então, um excesso de açúcar, um excesso de consumo, um excesso de peso, que é uma endemia hoje no nosso país,
ele realmente leva a complicações não só como diabetes, como a hipertensão, como as outras 64 outras doenças, 64 patologias correlacionadas ao aumento do peso. Isabela, aos 15 anos, pesava 68 quilos. O sobrepeso impactava no organismo e na vida social da estudante. Eu sofria muito bullying no ensino médio, no primeiro ano, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu sofria bullying. Então, aí ocorreu vários casos que me deixaram chateada e tal, e eu decidi mesmo mudar minha alimentação, e com isso foi consequência, o emagrecimento mesmo. Com histórico familiar de obesidade, a garota decidiu cortar o açúcar da alimentação, e as consequências foram visíveis. Eu deixei de comer açúcar e todo tipo de massa. Eu comecei a ver diferença mesmo depois de um ano, que eu vi que eu tinha perdido muito peso já. Acho que foi uns 23 quilos. De acordo com especialistas, uma mudança tão radical assim tem que ser acompanhada por um profissional. Se a gente tirar o açúcar da mesa, ele traz benefício, mas tem que ser feito com moderação e com cuidado aí também. Porque a falta de açúcar no sangue aí pode causar, né, efeitos adversos. Então pode causar sinais de tontura, de falta de perda de memória, né, de sensação de mal-estar mesmo, porque nós vamos ter um pico aí na nossa glicose. Verdade ou mentira? Alimentos salgados também podem ter açúcar? Verdade. Sim, verdade. Eu acredito que sim, verdade. Os chamados açúcares ocultos também representam um risco à saúde. Alimentos ricos em carboidratos devem ser consumidos moderadamente. Um dos problemas atuais do nosso consumo excessivo de açúcar é esse açúcar oculto nos alimentos. Porque muitas vezes quando a gente pega um rótulo de um alimento para a gente ler, nele não necessariamente tem que estar escrito açúcar. Esse açúcar vai estar dentro da porção de carboidrato na alimentação. Então, muitas vezes a gente compra um produto industrializado que é salgado, por exemplo, uma batata palha, um biscoito de sal, e quando a gente vai ler na lista de ingredientes, foi adicionado açúcar ali, em pequena parte, mas foi adicionado açúcar na preparação. Então, não quer dizer que só o que é doce, né, ao paladar, que contém açúcar, algumas outras preparações também. Gostou do programa de hoje? Espero que tenha tirado suas dúvidas sobre o açúcar. Envie também sua sugestão nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!